Isso aí, pessoal, vamos lá, mais um Papo Furado no ar, roda a vinheta. Estamos de volta, mais um Papo Furado no ar. Peço a você que, caso ainda não é inscrito no canal, faça esse favor, se inscreva no canal, é de graça. Dá um like, compartilhe esse vídeo e se você também quiser, pode me ouvir apenas o meu áudio no Spotify em formato de podcast. Também, olha só, pessoal, quem quiser fazer uma contribuição aí pro Papo Furado, o QR Code está aqui para fazer um Pix. Porque o pouco que eu ganho aqui no Papo Furado eu invisto em equipamentos, em melhores câmeras, um microfone legal, tudo isso para eu poder passar uma mensagem para você com mais clareza, com mais conforto. Tá legal? Então, hoje eu vou falar de um disco que eu tenho certeza, para mim, eu estava pensando aqui, qual disco que eu tive uma grande expectativa e depois eu acabei me decepcionando, né? Eu acho que já tiveram alguns, mas sem dúvida nenhuma, o disco que mais me decepcionou, que eu tive uma expectativa muito grande para o lançamento dele, foi o disco do Kiss, o Psycho Circus de 98. Olha, eu tenho essa versãozinha aqui, não sei se tá dando para ver, ó, essa versão aqui holográfica, olha só que bacana. Eu vou abrir, essa aqui é uma versão americana e também, ó, se tirar o disco aqui, ó, no núcleo, o núcleo também dá essa parada aqui, né? É muito bacana. Eu, quando eu era criança, tinha umas reguinhas desse jeito e eu ficava doidinho. E tá aqui, eu tenho essa versão aqui mais simples também, com a capa normal, né? Sem ser essa versão holográfica. A gente tirando aqui, ó, não é o papel que faz essa magia, né? É a capa do CD, é o núcleo aqui, ou seja, então se essa caixinha quebrar, eu estou fodido. Porque olha só, a capa é assim, ó, é aquelas capas que abrem. Olha só, olha o tamanho que fica isso aqui, meu Deus. Olha só, aqui estão as letras, essa arte aqui do Psycho Circus. Aqui o Kiss já investindo em merchandising desde 1998, né? A época que a internet ainda engatinhava, ele já tinha aqui o site deles, vendendo os produtos, uma jaqueta de couro, tinha umas moedas, ó, vou colocar com muito cuidado, porque você imagina, né, se quebra essa caixinha aqui, eu perco a brincadeirinha aqui do disco holográfico. Mas então, o disco é muito bonito, tem uma arte muito legal, mas ele foi cercado de muita expectativa, né? Eu não preciso dizer nem porquê que depois do disco Dynasty de 1979, o Kiss voltaria a lançar um disco de inéditas com a sua formação clássica, que é o Gene Simmons no baixo e vocal, Paul Stanley na guitarra e vocal, o Ace Frehley, o guitarrista solo que também cantava, e o baterista Peter Criss, dono de uma voz muito bonita. Em 95 eles lançaram um disco acústico pela MTV, que o Ace Frehley e o Peter Criss fizeram uma participação. A galera foi ao delírio, não deu outra, ali a gente já sabia que tinha um cheirinho de reunião. Em 96 eles voltaram para fazer aquela turnê do retorno deles, que foi mundialmente. A turnê teve um sucesso estrondoso. E daí, claro, se gerou a expectativa que eles poderiam gravar um disco de inéditas. E assim foi. Em setembro de 1998, eles lançaram o Psycho Circus. Cara, eu fui correndo comprar esse disco na hora, assim que lançou, eu recorri ao importado, ele foi mais caro, ainda mais com essa capinha maluca aqui, eu não medi esforço. Mas então, cara, de cara, eu já fiquei meio decepcionado, que eles estavam longe aqui, com a formação clássica, de longe o pior, né? Mas vamos lá, vamos dar uma esmiuçada que depois a gente, com o passar dos anos, a gente ainda ficou sabendo de coisas terríveis, né? Digamos assim, que o disco não foi gravado pelos quatro, cara.
O Peter Criss só toca bateria aqui na música Into the Void, que é cantada pelo Ace Frehley. O baterista aqui esqueci o nome dele, Kevin Valentine, uma coisa assim, cara. Não sei, vou dar uma olhada aqui, se eu tiver errado, comentem aqui o nome, porque eu não fiz pauta aqui não. Eu tô falando aqui de improviso. E o Ace Frehley, cara, ele toca guitarra aqui em quase nenhuma, guitarra base, guitarra solo, ele só faz solo em três músicas. O disco todo é capitaneado pelo Gene Simmons e pelo Paul Stanley, e as guitarras são feitas basicamente, também as guitarras solos, pelo Tommy Thayer, e depois veio a entrar no lugar do Ace Frehley. O Tommy Thayer já estava ali flertando. Cara, pra você ter uma ideia, e depois isso tudo foi dito principalmente no livro do Peter Criss, eles receberam $850 mil cada um, o Ace e o Peter, para não participar do disco. Ou seja, eles foram alijados, eles só aparecem aqui mesmo na arte do disco, né? Ele tem ali os créditos das músicas, mas eles estavam fora. Vamos lá, vamos dar uma passada faixa por faixa. O disco abre de maneira sensacional, animadora, com a música Psycho Circus, que dá nome ao disco, né? A música é tocada até hoje, nessa última turnê agora, que eu vi o show deles em 2022, eles executaram, ela chegou a abrir alguns shows aqui na última década. A música é muito boa, eles lançaram à época um clipe muito legal da Psycho Circus. O clipe era muito maneiro, ele era figurinha fácil na MTV. Nessa turnê, claro que na turnê os membros tocavam, né? Eles vieram até no Brasil, tinha um óculos 3D, tinha-se o efeito 3D. Então a música Psycho Circus é uma música muito boa. O disco se segue com a Within, que foi uma sobra do Carnival of Souls. E já dava para notar que ela tinha aquele andamento daquele disco que o Kiss fez. O Carnival of Souls é um disco muito ruim também da discografia da banda, que eles flertaram lá com o grunge. A terceira música tem um nome gigantesco, que é a Pledge Allegiance to State of Rock and Roll. Muito, muito simplesinha também. A quarta música é a música cantada pelo Ace Frehley, a Into the Void, que também, depois a gente ficou sabendo que a música, o Ace escreveu essa música com outro título, com outra letra, e o Gene e o Paul, eles barraram, né? Eles reprovaram tudo e mandaram o Ace reescrever ela toda. Depois ele reescreveu. Enfim, cara, o Peter e o Ace tratados ali como empregados do grupo. A quinta música, We Are One, que é uma música, parece que uma receitinha de bolo. Em certo momento os quatro cantam, mas não, na próxima, na You Want the Best. O Kiss, notoriamente, aqui, ele não estava de forma espontânea, né? Essa música, você nota que o You Want the Best é aquele chamamento no início do show. A sétima música, Raise Your Glasses, também uma música bem fraquinha, lembrando aquelas músicas chatas da época do Kiss desmascarado. A oitava música é uma música, digamos também, aquela música receita de bolo. Uma balada cantada pelo Peter Criss. Essa balada até que nem o Peter Criss gosta. Eu até acho essa música bonita. A Finally Found My Way, em que a voz do Peter, de fato, é muito boa, mas o Peter não gosta porque é uma música feita enlatada para ele. A nona música é a Dreaming, também. Ela não diz muito a que veio. E o disco fecha com a Journey of a 1000 Years. A 100 anos, a 1000 Years. Não, vamos lá. A Journey of a 1000 Years. A música também bem xoxinha. Essa outra versão aqui que eu tenho, tem um outro CD, um CD duplo, e tem algumas músicas ao vivo. Vamos lá, são 6 músicas: Psycho Circus, Let Me Go Off Rock and Roll, Into the Void, Within, a 100,000 Years e Black Diamond. Música essas da turnê do Psycho Circus. Então, cara, a turnê, ela foi uma turnê de sucesso. O disco vendeu pra caramba nos Estados Unidos, como já era de se esperar.
Só que depois o Kiss começou, principalmente depois quando a gente lê a biografia do Peter Criss, do Paul Stanley, a turnê foi cercada de problemas, porque começou aquela ciumeira, né? O Ace e o Peter, no início tudo eram flores, mas depois eles não estavam gostando de ser tratados como meros empregados, e assim era o jeito que o Gene e o Paul enxergavam eles. Tanto é que depois a turnê ela concluiu-se, mas depois do ano 2000 o Ace sai, aí entra o Tommy Thayer, depois o Peter sai, entra o Eric Singer, e ficou nessa empurração até o ano de 2002, quando depois eles chegaram a gravar a live em 2003, ali com o Tommy Thayer, e o Peter Criss voltou, ou seja, ficou aquela entra e sai, bota casaco, tira casaco, e depois de 2004 o Kiss estabilizou-se sem os dois membros originais, ficando com o Tommy Thayer e o Eric Singer, continuando a carreira deles e continuando com as maquiagens. Eu lembro que na época isso foi muito debatido, foi assunto de muita polêmica, muita gente vendo isso como uma heresia, os membros usando as maquiagens que não eram deles originalmente. Mas enfim, gente, eu vim aqui apenas realmente dizer que esse disco foi muito decepcionante para mim, porque eu esperava muito desse retorno do Kiss em 1998. Eu que sou um fã do Kiss de carteirinha, gosto de todas as fases, mas é claro que a fase ali dos anos 70, de 74 a 79, foi a melhor fase, né? Gosto até dos discos solos, fiz vários vídeos sobre o Kiss que eu vou deixar até aqui os links abaixo. Principalmente eu quero que você dê uma assistida onde eu falo dos 4 discos solos do Kiss, que eu acho os 4 muito bons. Beleza, pessoal? E você, qual o disco que mais te decepcionou num lançamento? Fala aí nos comentários. É legal? Vou andando, vou nessa, vou gerando conteúdo de tempos em tempos. E você que, por favor, ainda não é inscrito no canal, faça essa gentileza, tá bom? Um forte abraço, viva o Kiss, fui!